Atos capítulo 24, do versículo 14 ao 16, nós lemos assim: Mas confesso-te isto, que conforme o caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição de mortos, tanto de justos como de injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Todos nós vivemos a nossa vida, caminhamos a nossa peregrinação usando duas bússolas. Mais uma vez estou voltando para a analogia de navegação, mas nós temos duas formas de navegar, duas formas de sermos guiados, direcionados, enquanto vivemos a nossa vida aqui na Terra. Uma delas é a Palavra de Deus, a Santa Escritura, e ela é bastante objetiva. Tá, não tá, não tá. Fica claro, fica óbvio, está escrito. A outra forma é a nossa consciência. E não há nada de errado em ser guiado pela consciência, se a consciência estiver bem calibrada. O problema da nossa consciência é que, ao contrário da palavra de Deus, que é objetiva, a nossa consciência ela é subjetiva. Ela pode sofrer N variações, existem N variáveis que podem, de alguma forma, tingir, desconcertar, desviar a nossa direção. Então a Bíblia, ela é um livro objetivo, é uma boa bússola. No entanto, ela não aborda diretamente alguns aspectos da vida moderna. Por exemplo, o que a Bíblia fala, pastor, sobre assistir televisão? Não fala nada. A televisão não existia. Mesma coisa, o que a Bíblia fala sobre fumar? O que a Bíblia diz sobre fumar? Bom, subjetivamente, não tem nada que fala sobre o ato de fumar. Tá? E futebol, pastor? Estamos na Copa, né? Então, um assunto bastante tópico. O que a Bíblia fala? É pecado o futebol? Às vezes a Bíblia não fala sobre essas coisas. Mas isso não quer dizer que ela é totalmente calada, que é totalmente omissa. Então existem coisas, princípios que podemos aplicar. Nesses aspectos que não são tratados de forma direta pela palavra de Deus, nós podemos então usar a nossa outra bússola, a nossa outra forma de sermos guiados. Isso é para a nossa consciência. Então a nossa consciência, ela pode sim ser usada para aquelas áreas em que a Bíblia não é direta, objetiva e bastante clara. Como, por exemplo, a questão do vinho, da bebida alcoólica. A Bíblia é clara, não deixa muita ambiguidade sobre isso. Mas enfim. Então, Deus ele quer que nós usemos a nossa consciência e podemos deduzir isso pelo simples fato que quem nos deu essa consciência foi Deus. Ele nos deu uma consciência. Para quê? Para nos guiar. Como? Naquelas áreas na Bíblia onde não está diretamente, especificamente tratando de algo ou moderno, que não existia a questão nos tempos bíblicos, ou algo que não é nessa questão de não ser tão moderno, mas não é específico. Então nós temos a consciência que Deus nos deu para nos ajudar a navegar nessas situações. Então essa consciência deve nos servir como um detector interno, uma espécie de um alarme automático interno, que quando alguma coisa está saindo da norma, aquela luzinha pisca, a buzina faz aquele barulho para nos alertar. Nossa consciência serve como um alerta. O problema é que muitos cristãos hoje em dia, e também não cristãos, têm suas mentes contaminadas, suas consciências corrompidas.
não está funcionando como deveria, não está buzinando quando deveria buzinar, a luzinha vermelha não está piscando como deveria piscar. Quando a gente morávamos nos Estados Unidos, passamos 2 anos lá, nós tínhamos uma van, nunca deu problema, mas a luzinha no painel de checar o motor, uma luz laranja, parece um bloco de motor, pois é, ela ficou acesa os 2 anos que ficamos lá, aquela luz nunca apagou, nunca deu problema, mas ela nunca apagou. Podemos dizer que o alarme tinha um defeito, estava acusando um defeito inexistente. Isso é errado, e tão sério quanto se ele não acusa um problema existente. Então nós temos que ter uma consciência equilibrada, funcionando. Hoje eu quero falar sobre uma consciência sem ofensa. É o que Paulo fala aqui no versículo 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Isso quer dizer, eu quero uma consciência que funciona. Ela não vai calar quando deve apitar, ela não vai apitar quando deve calar. É uma consciência que está em pleno funcionamento. Mas, como disse, tem muita gente, eu estou hoje falando especificamente sobre cristãos, sobre crentes, tem uma consciência ou cauterizada ou quebrada. E isso gera problemas, porque pessoas podem viver no pecado, viver no erro, e não se dão conta. Acham que tudo está bem, tudo está maravilhoso. E outras vezes é o oposto. Está tudo bem, maravilhoso, mas aquela luzinha no painel acendeu. Acendeu quando não deveria acender, como era o caso da minha van que nós tínhamos. Não tinha nada errado, o carro funcionou perfeitamente. Dirigimos milhares de milhas para cima, para baixo, leste, oeste, tudo quanto é canto. Nunca deu problema, mas a bendita luz não apagava. Existem muitos crentes que ficam carregando um peso, uma culpa, por coisas que na realidade não deveriam. Eu nunca ouvi um pastor falar isso, geralmente é o contrário. Pois é, mas acontece. Há pessoas que fazem algo que não há erro, porém eles acham que há. O problema com isso é porque a Bíblia fala que tudo que nós fazemos e a nossa consciência acusa, mesmo não sendo pecado, é pecado. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu acredito que beber água de um copo de vidro transparente é um grande pecado. Claramente que não é, mas eu não sei porquê, acho que é. Então, se eu, achando que é errado beber água de um copo de vidro, beber água do copo de vidro, apesar de não ser um pecado, para mim aquilo foi um pecado, porque eu estou indo contra a minha consciência. Então é muito perigoso você ter uma consciência que está sensível demais, te acusando por coisas que não deveriam te acusar, porque está lhe causando a pecar, mesmo você não fazendo nada de errado. Tem muito crente hoje, não aqui no nosso meio, mas tem muito crente, por exemplo, que gosta de jogar futebol, e eles vão jogar futebol, nada de errado, a não ser que você vai jogar futebol na hora do culto, se você vai deixar de fazer alguma coisa que você deveria fazer para sua família, por exemplo, e você não faz. Então, mas aí o problema não é o futebol, o problema é as prioridades. Mas enfim, tem muito crente que gosta de futebol, foram ensinados que é pecado, vão e jogam futebol. Eles pecaram, pastor? Pecaram, não pelo futebol, mas porque eles achavam que era pecado. E jogaram mesmo assim, mesmo não sendo. Então essa questão de ter uma consciência bem equilibrada, ter uma consciência sem ofensa, por que sem ofensa? Ela não vai causar ofensa para mim. Eu não vou ser ofendido por ter feito algo, tá? Certo ou errado. Então, nós devemos ter uma consciência pura, uma consciência viva, eficaz, uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Eu não causo ofensa, eu não sofro ofensa devido à minha consciência. Então, eu quero ver hoje uma série de coisas, são coisas curtas, pequenas, são apenas 58 coisas que vamos ver hoje. Eu estou brincando, viu, gente? Não é 58 não, menos 50 talvez. Que vão afetar a nossa consciência, que vão nos dar uma consciência que causa ofensa de um modo ou de outro. Então vamos rapidamente ver quais são. A primeira coisa, talvez uma das mais importantes, e essas não estão em ordem de importância alguma, tá, necessariamente, mas olhem para Título, versículo 15. Título, versículo 15.
todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, porque tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. É um versículo curioso, não é? Todas as coisas são puras para os puros. Isso não quer dizer que todas as coisas, erradas inclusive, são puras para os puros. Não. Se você tem um coração realmente puro, você não vai querer fazer coisas impuras. Lembre-se que tudo vem do coração. Devemos guardar, acima de tudo, o que? O coração. A boca fala do que sai o coração. Então, tudo está ligado ao coração. Se eu tenho um coração puro, então eu não vou querer me envolver com coisas impuras. Então, realmente, se eu tenho um coração puro, então todas as coisas para mim vão ser puras. Porque eu só vou querer fazer, falar, me envolver e andar nas coisas que são puras. Mas nada é puro para os contaminados. Por quê? Porque mesmo quando a pessoa faz uma coisa que não é errada, por exemplo, tomar um copo de água num copo de vidro, porque a minha consciência está contaminada, aquilo para mim é uma ofensa. Aquilo é pecado. Não a água em si, mas o fato que eu estou contaminado. É o que fala aqui, ó, porque tanto a mente como a consciência estão contaminados. Então é importante ter uma consciência, para ter uma consciência sem ofensa, a gente ter uma consciência pura. Então nós precisamos purificar a nossa mente para ter uma consciência sem ofensa. O que entra na mente vai influenciar o que a nossa consciência aprova. Então a nossa consciência ela vai ser feita daquilo que a gente permite entrar no nosso pensamento, na nossa mente. Então temos que ter muito cuidado do que aquilo que nós colocamos na nossa frente. Nós temos o Salmo 101, no versículo 6, que trata desse assunto. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Isso aqui dá para pregar toda uma mensagem sobre esse versículo. Eu não vou hoje, tá? Um dia eu farei. Mas aqui está dizendo, note que fala, eu não vou colocar coisa alguma, eu não porei. Então a responsabilidade é nossa. O que nós colocamos na frente dos nossos olhos? O que nós estamos nos submetendo? Aí fala, odeio a obra daqueles que se desviam. Se é uma coisa má, aquilo foi feito, produzido por alguém que se desviou. E se eu odeio a obra daquele que desvia, então eu não vou querer olhar para aquilo. Aí continua, nada se me pegará. Quando você se expõe a algo mal, aquilo vai rolar, vai pegar. Parte daquilo vai ficar em você. Então, muito cuidado, porque tudo que a gente submete à nossa mente, através da visão, da audição, tá? Dependendo do olfato, tá? Não cheirem o que vocês não devem cheirar, minha gente, tá bom? Então, tudo isso vai acabar afetando a nossa mente de algum modo, vai contaminar. Então, tenhamos muito cuidado. Uma mente poluída é uma consciência poluída. Uma mente corrompida é uma consciência também corrompida. Os dois caminham de mãos dadas. Vamos para Timóteo capítulo 1 e vamos ver uma outra forma de a gente afetar a nossa consciência, para que tenhamos uma consciência sem ofensa. Diz assim o versículo 5 do primeiro capítulo de 1 Timóteo. Ora, o propósito do mandamento é o amor de coração puro e de boa consciência e de fé não fingida. Aqui nós temos algo interessante. O propósito do mandamento. O mandamento está falando daquilo que Deus manda, de modo geral, amplo e inclusivo. Tá? Então, o propósito do que Deus tem os mandamentos, eu não estou falando sobre os 10 mandamentos, me refiro a todo o corpo da Escritura. Tá? O propósito, o motivo, o alvo é o quê? 3 coisas. O amor de um coração puro, boa consciência, que como nós vimos vem de um coração puro, e uma fé não fingida, ou seja, não é hipocrisia. Não é aquela fé que a gente veste domingo para vir para a igreja e desveste quando chega em casa à noite depois do culto. Não é um ato, não é um jogo que a gente brinca, não. É não fingido, é verdadeiro. A gente vive aquilo de segunda a segunda, da meia-noite até a meia-noite do outro dia. Nós vivemos, não há fingimento, não há falsidade, não há ambiguidade nenhuma.
Tá? Mas esse é o propósito do mandamento. Mas note que aqui nós temos o quê? O amor de um coração puro, é o primeiro. Então, antes da fé não fingida, antes da boa consciência, a consciência que não dá ofensa, temos o quê? O amor de coração puro, o amor verdadeiro, o amor sincero. O oposto de amor é egoísmo. Se eu preciso dizer assim, colocar lado a lado o que é o egoísmo é a falta de amor. Porque o egoísmo podemos definir como um amor próprio. Mas o amor verdadeiro é justamente o contrário. É o amor que não precisa ser provocado, merecido, não precisa ser invocado, ele simplesmente é, como Deus. Porque Deus amou o mundo. O que o mundo fez para Deus? A não ser traí-lo, odiá-lo, rejeitá-lo, desacreditá-lo? Então Deus não ama o mundo porque o mundo fez ou pode fazer nada por ele. Deus ama o mundo porque ele amou. Um amor puro, sem interesse. O egoísmo é quando você não tem esse amor. O egoísmo tem um amor próprio. Se eu amo alguém, é visando algum proveito, alguma vantagem, visando, no final das contas, eu vou tratar o irmão bem, porque lá na frente eu quero que ele faça uma coisa para mim. Eu vou tratar a irmã bem, porque eu tenho algum interesse que depois eu vou ter o retorno. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Você está apenas usando uma capa de amor, um amor falso, para conseguir algo mais adiante, ou para conseguir manipular e manobrar alguma coisa. Isso não é amor. Então, um amor puro, um amor perfeito, é aquele amor de Deus, que ama sem precisar haver retorno, sem precisar haver provocação do amor, ou seja, um retorno, uma reciprocidade. E quando nós amamos de verdade, fica mais difícil justificar atitudes erradas na nossa consciência. Se nós amamos de verdade, a nossa mente ela vai filtrar tudo de modo correto e vai acusar o que deve acusar e vai calar no que deve calar. Por quê? Porque o seu amor é puro. E o mandamento é o quê? O amor de coração puro e de boa consciência. Então esse amor puro vai nos dar uma boa consciência que vai nos levar à fé não fingida, que é algo que muitas vezes está em falta. Tudo começa com o quê? Com um amor sincero. Quer uma consciência sem ofensa? Então tenha o amor. Alimente, cultive o amor sincero. Ainda em Timóteo 1, vá para o versículo 18. 1 Timóteo 1, versículo 18. Nós temos mais uma forma de termos uma consciência que não causa ofensa. O versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência. Mais uma vez, fé e consciência interligadas. Então devemos conservar a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. O que nós precisamos fazer para ter uma consciência sem ofensa é se engajar, se envolver na batalha espiritual. Se você está me ouvindo dizendo, pastor, que batalha espiritual? Você já perdeu, já está prisioneiro, já está derrotado e nem sabe. Se engaje, se envolva na batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual rugindo ao nosso redor. Eu não estou sabendo de nada. Está errado. Aí começa o erro. Nós estamos sim em uma batalha espiritual. Temos que militar a boa milícia. Milites por elas, boa milícia. Militando, nós vamos conservar a fé. Por quê? Porque a fé é como um músculo. Se você não usar o músculo, ele atrofia, ele fica fraco. Se você não usar o músculo, ele perde força, ele perde volume. Mesma coisa que a sua fé. Mesma coisa. Se você não usar a sua fé na batalha, e a sua fé é para ser usada na batalha, o que vai acontecer é que sua fé vai diminuir, vai enfraquecer. E com ela vai ser afetada a sua consciência, que vai causar escândalo, vai causar ofensa, porque ela não está exercitada, porque você não está a usando. Eu, anos atrás, já dei esse exemplo aqui, tentando levar um senhor a Cristo, e ele disse que era pecado comer pipoca. Eu falei, como é que é? É pecado comer pipoca. E por que é pecado comer pipoca? Ele falou, não, porque a minha pastora disse. Eu falei, já começou errado, só a pastora disse. E a pastora leu isso na Bíblia? Não foi na Bíblia. Foi nas profecias da Ellen White. Eu falei, pronto, está piorando a coisa. Sabe o que era aquilo? Aquilo é uma questão que alguém que estava desengajado na batalha espiritual. Na visão daquela pobre alma, ele achava que a batalha espiritual, sabe o que era? Não comer pipoca. Se eu não comer pipoca, eu tô top, eu tô arrasando.
Meu querido, por favor, pipoca é bom para a saúde, tem inulina, tem fibras, não tem nada a ver com batalha espiritual. Você não gosta de pipoca? Então não come pipoca. Ninguém é obrigado a comer pipoca, mas dizer que é pecado. Mas ele achava que isso era a batalha espiritual dele, não comer pipoca. Talvez também não tomar café, que é outro. Isso é pecado, tomar café é pecado. Tá. Aí começa. Sabe o que é isso? Isso é alguém que está lutando a batalha errada. E a fé daquela pessoa, porque não está usando a fé. Então temos que se engajar, temos que nos envolver. Uma consciência boa, uma consciência que não causa ofensa, ela não é preguiçosa espiritualmente. Ela não é inativa espiritualmente. Porque se fosse, a consciência acusaria. Se a sua consciência não acusa o fato que nós não estamos lutando na batalha espiritual, é porque a nossa consciência está nos causando ofensa. Não está funcionando direito, era para estar pitando. Era para estar dizendo, ei, você, sim, você, por que você não está na batalha? Por que você está descansando? Por que você não está na milícia? Se a sua consciência não está fazendo isso, ela está lhe causando ofensa. Ela não está funcionando direito. Por isso que precisamos cultivar e nos engajar na batalha espiritual. Quem não luta, quem não combate, acaba naufragando na fé. É como um tubarão. O tubarão nada ou ele afunda e morre. O tubarão não tem um pulmão, ele não pode, como os outros animais que não tem um pulmão no sentido biológico da coisa, mas eles respiram. Já viram um peixe vivo que ele abre e fecha as guelhas para a água passar? O tubarão não tem isso. Como é que ele faz? Ele nada. Ao nadar, ele está empurrando água e é assim que ele, entre aspas, respira, assim que ele tem oxigênio da água. Se ele parar, ele morre. E para dormir? Ele dorme nadando. O crente também. O crente que não está nadando, não está militando, não está batalhando, ele vai naufragar. Ele vai ficar fraco. Por quê? Porque a sua consciência vai causar ofensa para ele e vai o atrapalhar ao invés de o ajudar. Então, para ter uma boa consciência, é essencial a gente mortificar o pecado, que é uma batalha espiritual. Se você não está batalhando, mortificando o pecado na sua carne, na sua vida, então você não está batalhando, porque essa é a batalha. A luta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Se você não está lutando contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, se você fez amizade com a carne, com o mundo e com o diabo, você não está lutando. E sua consciência está quebrada. Está quebrada. Então nós temos que mortificar o pecado e temos que manter vigilância. Se nós não estamos vigiando, vigiai e orai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando, procurando que ele possa o quê? Tragar. Então você não está vigiando, você não está batalhando. Então é para ter apitos, bandeirinhas vermelhas, buzinas soando. Não, pastor, eu não percebo nada. Está quebrado. Não está funcionando direito. Então precisamos, sim, participar na batalha. Olhem comigo para Atos capítulo 24, versículo 16. Outra coisa que precisamos fazer para ter uma consciência que não causa ofensa é praticar serviço sacrificial. Pastor, o que quer dizer isso? Não é a gente sair por aí sacrificando nada, não. É nós nos sacrificarmos. É como fala em Romanos 12, versículo 1 e 2. Oferecei vossos corpos em sacrifício vivo. Nós temos que sacrificialmente servir. Ou seja, eu vou servir alguém sem interesse próprio. É amor. O amor perfeito que nós vimos. Atos 24, 16. Por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para os homens. Essa palavra procuro, que nós lemos aqui, por isso procuro, é a palavra grega askeo. A palavra askeo, ela significa exercício, significa fazer algo com diligência, com afinco, significa esforço constante. Tá? Então, quando fala procuro, é justamente isso. Eu procuro sempre ter uma consciência. Eu estou ativamente, diligentemente atuando, exercitando, buscando ter uma consciência sem ofensa. É algo que cabe a nós. Nós temos que fazer isso. Nós precisamos tomar a responsabilidade. E quando nós nos aplicamos em servir as pessoas com amor,
ágape, amor de Deus, o amor sincero, o que vai acontecer é que nossa consciência, ela vai se ocupar naquelas coisas que são certas e corretas. Você automaticamente vai estar afetando a sua mente. A nossa mente afeta as nossas ações? Afeta, mas o inverso também é verdade. Quando nós fazemos as coisas certas, nossa mente vai ser afetada. O apóstolo Paulo falou assim, da seguinte forma, ele falou assim, tudo que é louvável, tudo que de louvor, tudo que é de Deus, pensai. Por quê? O que você pensa vai afetar a sua mente vai afetar o que você faz. Da mesma forma, o que você faz vai afetar a sua mente, que vai afetar como você pensa e a sua consciência. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, fala sobre ser conformado e ser transformado. Note que antes da transformação que só Deus faz em nós, vem a conformação que só eu faço em mim. É justamente isso, são as minhas ações afetando a minha mente, a minha consciência. Então, tanto vai como volta. Então, nós precisamos sim estar praticando para que aquilo influencie então a nossa mente. Mas se eu só sirvo de forma egoística, eu só vou fazer alguma coisa quando eu tenho um retorno, isso não vai afetar a sua consciência, pelo contrário, vai cauterizar a sua consciência. Aquilo não vai aguçar a sua consciência, aquilo vai fazer o oposto, vai abaixar o volume da sua consciência, porque é mais uma coisa que está esfriando a nossa consciência. Então, vamos fazer esse exercício. Vamos servir na igreja, servir lá fora, servir nos lares, nos nossos lares, nossos trabalhos, todo lugar que nós estamos, vamos servir sempre aos outros em Cristo. Vamos para Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, versículo 18. Outra forma dessa questão da consciência ser ofensa, ser uma rua de mão dupla, vai e vem. Hebreus 13, 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Quem tem uma boa consciência se porta honestamente porque quer se portar, como aqueles que têm em tudo, aqueles que em tudo querem portar-se. Sabe como você vai se portar? Sabe como você vai se comportar? Sabe o que você vai fazer? O que você quer. Aí diz aqui, ó, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Se você não quer se portar honestamente, você não vai. Se você não quer se portar decentemente, você não vai. Você vai fazer o que você quer. Essa é a verdade. Por isso que é importante nós termos a nossa vontade transformada. Deus quer nos transformar para mudar a nossa vontade, o nosso querer. Deus quer transformar. Deus quer nos dar o desejo do nosso coração. Isso não quer dizer que Deus vai lhe dar um jet ski amarelo. Viu, pastor? Isso quer dizer o quê? Que Deus vai colocar no seu coração o que você deve querer. O que Ele quer que você queira. Eu posso afirmar que Deus quer que eu tenha um jet ski. Não, estou brincando. Mas Deus precisa transformar o nosso querer. Que até Deus transformar, até Deus nos dar o desejo do nosso coração, que quer dizer, Deus colocar o que o nosso coração quer, nós vamos querer o que nós queremos. E o nosso coração é mau, perverso. Quem o conhecerá enganoso. Então, se eu vou colocar o meu desejo no meu coração, eu estou perdido, literalmente. Mas se eu deixar Deus colocar e forjar os desejos do meu coração, eu vou querer o que Deus quer. E é isso que está falando aqui. Então nós temos que ser íntegro em todas as obras. Nós devemos querer. Nossa consciência deve nos levar a querer ser íntegro. Então quando eu não for íntegro, quando eu for desonesto em alguma coisa, a consciência deve apitar ao ponto de me afetar, de dizer, assim não. Isso aí não está certo, não. Está errado. Mas isso só vai acontecer se você querer que aconteça. Desonestidade em coisas pequenas destroem a consciência. Ah, pastor, mas é bobagem, é besteira. Destrói a consciência. Se eu pegar aqui, eu só vou tirar uma carreira de tijolos aqui dessa parede aqui, ó. Só uma. Deve ter umas 20, 30, sei lá. Eu vou tirar só uma. Tira de baixo e vê o que acontece. Só um pouquinho.
veja, acontece, você não vai causar um problema mais cedo ou mais tarde. Pequenas desonestidades têm impactos grandes. A sua consciência também. O que nos leva a ser desonestos em coisas maiores. Então hoje eu sou desonesto numa besteirinha aqui. Amanhã eu estou sendo desonesto com coisas mais sérias. Tudo começou quando? Aqui. Ninguém vai acordar um belo dia e cometer uma grande desonestidade. Não, vai começar com uma desonestidadezinha, aí vai ficando maior e vai gradativamente aumentando, aos poucos, sem você perceber. Então seja honesto, seja íntegro em tudo com todos, seja no trabalho, nas finanças, nos negócios, nos relacionamentos, nas suas palavras, nas suas ações, seja íntegro e honesto. E o que vai manter você íntegro e honesto é a sua consciência que vai lhe acusar, vai lhe conduzir. Muitas vezes a consciência está apagada, a gente sai do caminho e nem percebe. Saímos fora da rota e não percebemos que saímos fora da rota. Temos que ter cuidado. Quando estamos numa estrada, é muito fácil saber quando a gente está no acostamento. Mas se você está voando, navegando no oceano, onde não há demarcações, você pode sair da sua rota e só perceber que saiu da rota quando é tarde demais. Na vida cristã é assim. E a nossa consciência que vai ser o acostamento. Quando a gente sai, logo começa a balançar aqui, porque agora o acostamento não tem a mesma superfície que a estrada. Então, serve como um aviso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dá mais um ponto importantíssimo para ter uma consciência sem ofensa, nem para mim, nem para com os outros, que vai me guiar e vai também guiar os outros. 1 Pedro 3,15, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu diria o seguinte também, não só para responder, mas para explicar. Você vai evangelizar, às vezes a pessoa nunca aconteceu comigo, então aconteceu uma vez. A pessoa chama, ei, você, vem aqui, me explique a razão da sua esperança. Isso nunca aconteceu comigo, mais uma vez aconteceu uma vez, foi aqui no Graciliano Ramos, eu estava evangelizando lá, antes de vir morar aqui em Maceió, deve fazer uns, quase 30 anos atrás, eu estava evangelizando ali, eu estava nesse lado da rua, alguns talvez já ouviram essa história, eu estava aqui batendo nas portas, falando com as pessoas, do outro lado tinha um bar, e tinha uma mesa de 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, sentados no bar, e eles, ei, você, eu? Sim, me chamaram, eles viram lá, falando com a mulher lá, me chamaram, aí eu fui, sim, o seu pastor entrou num bar, vocês ouviram direito, e não só entrei no bar, eu sentei na mesa do bar, e eles perguntaram para mim, o que você está fazendo? Não de modo desrespeitoso, eles estavam curiosos, o que você está fazendo? Você está falando o que para eles? É o quê? Aí eu falei, que bom que você pergunta. Encurtar a história, eu preguei o evangelho ali na mesa do bar. Os 3 ocupantes, 2 dos 3 ocupantes pediram para a dona do bar baixar a música, que estava muito alto. A dona não gostou, mas abaixou. Eles ouviram e foram salvos. Um deles não foi salvo, porque estava um pouquinho inebriado. Mas a esposa desse inebriado disse, o meu marido não está entendendo, porque eu acho que ele bebeu demais, mas o senhor pode vir lá, a gente mora aqui perto, o senhor pode ir lá falar? Tudo bem. Era um sábado, eu falei, domingo eu vou lá. E eu fui, e ele estava sóbrio, e eu levei ele a Cristo. Única vez que literalmente perguntaram, em outras palavras, perguntaram, qual a esperança que há em vós? Foi isso. E eu estive pronto para explicar. Mas eu não vou andar por aí esperando alguém me chamar. Não, eu vou começar uma conversa, fazer uma pergunta, bater uma porta, para dar um panfleto, enfim, eu vou tentar iniciar a conversa e eu vou explicar qual é a esperança, o porquê eu tenho essa esperança. E isso chama-se compartilhar o evangelho, compartilhar a esperança. Podemos chamar de evangelização, ganhar almas, não interessa o nome, faça. Faça isso, porque quando nós estamos santificando Cristo no coração, fica santificar, é separando, estamos colocando tempo ao lado no nosso coração, no nosso dia, na nossa semana, na nossa agenda,
para falar de Cristo, aquilo vai afetar o nosso coração, vai afetar uma consciência ousada, corajosa. Vocês vão achar isso difícil de entender, mas por natureza eu sou uma pessoa muito tímida. Deus tem um senso de humor, mas por natureza eu sou. Mas nós podemos ter uma ousadia que vem através do poder do Espírito Santo. Isso vem de uma boa consciência. Nossa consciência fala assim, vá lá falar com eles. Eu não quero, vá lá, eu tô com medo, vergonha, vá falar com eles. Se a minha consciência está fraca, eu vou dizer, eu não vou, e acabou a história. Se a minha consciência está forte, não está causando ofensa, ela vai me incomodar, vai buzinar até que eu for. Confissão para fazer. 2 semanas atrás, eu estava em União dos Palmares. Parei num posto, comprei uma água, estava com sede, e tinha uma jovem lá. Ela recebeu o dinheiro, foi saindo. Quando eu fui saindo, o Espírito Santo falou, por que você não falou de mim para ela? Eu respondi, eu estava com pressa, era uma quarta-feira, eu tinha que voltar para o Maceió, tinha culto à noite. Mas sabe uma coisa? Eu vou voltar lá. E eu vou falar de Jesus para aquela menina. Porque minha consciência me acusa até hoje. Tá vendo? Pastor confessando os pecados para a congregação. Pronto, agora é a sua vez. Começando aqui. Não, fica. Gente, é isso. Aquilo está me incomodando a minha consciência. Eu estava com o irmão Emanuel, estava voltando de Paripoeira, eu não sei que estava voltando de São Luís, eu não sei. O irmão lembra daquela vez que passamos num posto, entramos para comprar água, o pastor bebe, viu? E fomos pagar, e tinha umas funcionárias lá trabalhando, e estavam falando entre si, a gente só ouvindo aqui. Não, porque o pastor isso, um pastor aquilo, e descendo. Não, esse pastor merecia, pelo que elas estavam falando, esse pastor merecia ser falado. Estava metendo um pau no pastor, outra coisa, aí minha consciência. Você vai ficar quieto, é? Aí eu só parei para beber água. Aí eu não sei, você lembra, irmão, como começou a conversa? Eu só sei, chegou uma hora que eu falei assim, aí eu acho que eu fiz a pergunta, do nada assim. Aí ele falou assim, sim, e o quê? Não, porque você está falando do pastor, eu sou o pastor. E nem todo pastor é assim. Eu só sei que eu preguei o evangelho. E foram duas, né? Foi duas. Não foi duas ou foi 30, eu não lembro direito, mas ali eu preguei. Ali eu, de início, eu não queria falar nada, eu queria ficar quieto, eu só entrei para beber água, caramba. Mas a minha consciência estava me apontando, me acusando. Sabe por que isso? Quando você fala aqui, olha, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Você santificar quer dizer você separa, você dá um lugar especial para Deus. Então quando aparece uma oportunidade dessas, a sua consciência, através do Espírito Santo, fica assim, ó, e aí? E aí, vai ficar por isso mesmo, é? Para não falar nada não? Pois é. Enfim, estejam atentos e engajados em oportunidades. Eu só vou mencionar outra passagem. Voltando da Bahia para Aracaju, eu estava sozinho, pernotei em Aracaju, fui ali na orla comer um hambúrguer saudável, e veio um menino vendendo não sei o que lá. Aí eu não queria o que ele estava vendendo, eu falei, não, moço, compra aqui isso aqui, porque eu estou com fome, não sei o que. Tá com fome? Tá. Senta aí. Ô moço, traga 2, não dão para mim? Traga um segundo. E enquanto esperava, eu comecei a conversar com ele. Para encurtar a história, levei ele a Cristo. A vontade que eu tinha é falar, meu jovem, eu vim aqui comer, certo? Estou cansado, viajei 5 horas, tá? Vai encher outro? Não, eu não pensei assim, porque o seu pastor não pensa assim, o seu pastor é muito puro de coração para pensar ou ter tais sentimentos. Mas eu não estava lá, eu não estava, quem eu vou evangelizar aqui? Eu não estava procurando, mas eu sentei, ele veio e a oportunidade se apresentou. E a minha consciência falou, fala com ele. Mas vou gastar o preço de um hambúrguer todo? Vai gastar o preço de um hambúrguer todo, não tem problema não. Tá?
fiquemos atentos. Porque oportunidades, sabe, a gente vai, todo sábado a gente vai, mas não há nada de santo sobre sábado à tarde. Oportunidades acontecem, é só você estar atento e ter uma consciência que está funcionando, que ela vai te acusar. Agora você fala não, chega uma hora que a consciência quebra. Aí chega alguém dizendo, por favor me mostre como eu posso ser salvo. Estou sem tempo, com licença. Pode chegar a esse ponto, tá? Enfim, continuando. Eu vou dizer uma frase aqui e vou seguir. O crente que não testemunha tende a se acomodar espiritualmente. Em outras palavras, fica preguiçoso espiritualmente. É um músculo. É um músculo. Enfim, 1 Pedro, a gente estava em 1 Pedro 3, vamos para 1 Pedro 2, versículo 19. Que diz assim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, veja só, sofra agravos padecendo injustamente. Esteja disposto a sofrer para fazer o que é certo. Aqui fala, padecendo injustamente. Às vezes vai ter dano e prejuízo por fazer a coisa certa. Seria mais fácil fazer a coisa errada. Seria mais fácil ficar quieto. Seria mais fácil ficar com a mão no bolso. Seria mais fácil virar o rosto para o outro lado. Seria mais fácil. Mas não é o certo. Esteja disposto a pagar o preço. Esteja disposto a sofrer por fazer aquilo que é certo. Uma consciência saudável nunca vai priorizar conforto, conveniência e comodidade. Uma consciência saudável, uma consciência que não causa ofensa, não está ligando para isso. Não interessa se vai ser confortável, cômodo ou conveniente. Não interessa. Porque vai fazer o que é certo perante Deus. Vou dar outro exemplo pessoal aqui. E eu hesito em dar alguns exemplos, porque vai parecer que, como diz o ditado, eu estou tocando a minha trombeta, né? Não é isso. Tá? Mas uma vez tem esses caixas que contam dinheiro e faz depósito automático na conta. Pois bem. Então vai lá, certa vez ele falou, erro na leitura. Né? Então, retire o dinheiro que ficou embrulhado lá. Aí eu tirei o dinheiro. Só que a máquina me devolveu R$200, mas só debitou 100. Então, por exemplo, eu vou depositar R$1.000, deu o erro lá, depositou 900, mas me devolveu 200. Primeira vez, eu ganhei do banco. Yay! Eu falei, que bom, R$100. Botei no bolso e fui embora. Né? No outro dia, alguns dias depois, eu estava saindo do banco, fazer o depósito, e tinha uma senhora, uma mulher lá, com as crianças, pedindo ajuda. E eu não podia, na minha consciência, dizer, eu não tenho, porque eu tinha. Mas a minha consciência falou, lembra aqueles 100? Eu, não, esqueci, estou lembrado, não. Lembra aqueles 100? Dê para ela. 100? Aí eu, pegue logo as que eu vou lhe dar. Não falei isso, não. Aí eu dei R$100 para aquela. Ela botou uns olhão assim, ó. Eu não sei, talvez foi a primeira vez na vida dela que alguém deu R$100 para ela. Foi a primeira vez na minha vida que eu dei R$100 para alguém. Mas sabe o que é isso? Consciência. A consciência foi lá e fez assim, ó. Não foi bom receber ontem? Pois é, você nem precisava tanto. Essa daí está precisando e muito. Tá? Enfim, esteja disposto a sofrer o dano para fazer o que é certo. Às vezes Deus vai pedir para você fazer alguma coisa, você vai, não é cômodo, não é confortável, não é conveniente para mim fazer isso. Faça do mesmo jeito. Prosseguindo ainda em 1 Pedro, vamos para o capítulo 3, versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Não do despojamento da imundícia da carne. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O que está dizendo é justamente isso. O batismo não lava. Muita gente pensa, eu fui batizado, vou lavar os pecados. Está dizendo aqui que o batismo não faz nada disso. O batismo não lava pecado de ninguém. Está dizendo aqui, ó. Agora o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. O que está dizendo aqui? Que devemos obedecer Deus prontamente.
Se Deus lhe mostrou alguma coisa na palavra, se Deus falou alguma coisa no seu coração que é de acordo com a palavra, obedeça prontamente. Depois, mais tarde, outra hora. Obedeça prontamente. Aqui está falando especificamente sobre o batismo. Como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, eu não devo ser batizado para limpar a imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência. Por quê? Porque Deus fala, eu lhe salvei, salvou. Então, como sinal disso, seja batizado. É o sinal, a indagação de uma boa consciência para com Deus. Eu fui salvo, eu devo ser batizado. E se eu não for batizado? É salvo do mesmo jeito, mas a sua consciência não vai estar equilibrada. Por quê? Porque você foi salvo e você não foi batizado. Lembrando, batizado não é só entrar numa água qualquer, a qualquer momento. Tem que ser por imersão, depois da salvação, por uma igreja que crê na salvação pela graça. Se for uma igreja que a salvação é por obras, ou que o próprio batismo salva, então aquela igreja não tem autoridade bíblica para batizar ninguém. Mesma coisa, foi batizado. Parece, foi batizado ontem, mas foi salvo hoje. Como é que é isso? Também não pode. Tá? Então, para você ter uma boa consciência, é isso que está falando. Obediência pronta, rápida, imediata. Obedeça. Não vamos enrolar, depois, outra hora. Eu sempre digo isso. Outra hora, depois, daqui a pouco, passa a vida e você nunca fez. Tá? Então, tenha uma obediência imediata, uma obediência pronta. Desobediência crônica destrói a nossa sensibilidade espiritual. A gente fica insensível à nossa consciência, ao Espírito Santo, e a nossa desobediência. 1 Timóteo 4,2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é o que estamos vivendo hoje, para quem não sabe, apostatarão alguns da fé. Para você apostatar da fé, quer dizer, você vai sair da fé. Então, quem saiu da fé é porque um dia estava na fé. E isso está falando sobre cristãos, gente. Não está falando sobre o mundo, não. Porque o mundo está apostando. O mundo já foi. O mundo é apóstata, sempre foi apóstata. No sentido que nunca tiveram na fé, nunca tiveram no lado de Deus na Bíblia. Então, quando fala apóstata, está falando sobre alguém que é crente. Apostatarão alguns da fé, vejam as palavras pesadas, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, falando de crentes, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. A nossa consciência fica insensível, fica cauterizada. A gente faz coisa aí, pra gente aquilo não tanto faz como tanto fez. A gente não sente o cheiro, a gente não sente o calor, a gente não tem sensibilidade alguma. Não faz aquilo menos perigoso ou menos pecaminoso. Mas nós não sentimos. Então, lembrando, nos últimos tempos, que o Espírito Santo, o Espírito é com E maiúsculo, está falando sobre o Espírito Santo, expressamente diz, sendo bem claro, que nos últimos tempos, nos dias de hoje, pastor, como é que você sabe que nos últimos tempos? Eu vou dar só um exemplo. Nos últimos dias, alguém sabe dizer quantos terremotos grandes houveram no mundo? Um bocado. Alguém está surpreso? Alguém está... não, o que é isso? Gente, Jesus falou disso. Está na Bíblia. Estamos nos últimos tempos. Eu não vou dizer que amanhã, semana que vem, daqui a 3 anos. Eu não faço a mínima ideia. Eu sei de uma coisa. Na escala profética, estamos vivendo os últimos tempos. A cada dia que passa, é só ler o jornal que... Estou mostrando a minha idade, né? Só você ler o noticiário, você vai ver, as guerras, as doenças, os terremotos, está acontecendo. Pastor, mas sempre aconteceu. Eu sei que sempre aconteceu, mas está acontecendo mais. Nunca se teve tantos terremotos tão grandes num espaço de 24 horas. Nunca. É inédito isso. Engraçado, o mundo não fala muito sobre esse aspecto, né? Claro que o mundo não fala, porque o mundo jaz do maligno. O maligno conhece a palavra de Deus. Tá? Enfim, nos últimos tempos, estamos vivendo nos últimos tempos, muitos crentes vão dar ouvidos a doutrinas de demônios, vão ser enganados. Não seja
um deles. Então devemos sim obedecer prontamente à voz de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E quanto mais nós fazemos isso, a nossa consciência vai ser uma consciência boa, uma consciência que não vai causar ofensa para nós, que se a minha consciência não está funcionando direito, vai causar ofensa para mim e também para os outros. Resumindo, por que tantos crentes hoje em dia são mornos, como de Laodiceia, lá em Apocalipse, capítulo 3? Por que tantos crentes são tão carnais, desobedientes, lentos para obedecer, ou simplesmente não obedecem? Não é que eles são lentos, eles não obedecem, nem lento, nem rápido. É porque estão vivendo com uma consciência que está contaminada, quebrada, cauterizada. E eles não se dão conta. Você fala com eles, eles acham que estão abafando, eles acham que eu mereço uma medalha, um troféu, de tão fiel que eu sou. E você olha assim para a vida deles, eu não vou dizer para eles, mas você olha assim, sério, cara? E estão sendo sinceros. Eles, sinceramente, com toda franqueza, eles acham que estão abafando. Acham, por quê? A consciência quebrada, contaminada, cauterizada. Aí tudo passa batido. O motor está saindo fumaça do radiador, tem óleo pingando, o carro está assim. Ah, mas a luzinha não acendeu aqui? Ah, se a luzinha não acendeu, está tudo certo, né? Mas você não está vendo que o carro não está andando, sentindo o cheiro de óleo queimado. Ah, mas a luzinha não acendeu. Tem muito crente assim, ó. O motor está já caindo. Mas a luzinha não acendeu, então está tudo certo. Ou pode ser que a luzinha acendeu e eles não estão dando conta, não estão dando atenção. Estão ignorando. É preciso ter uma boa consciência. E esses são os passos para ter uma consciência. Para a gente ter avivamento, seja na nação, na igreja ou pessoal, é preciso ter uma consciência restaurada. Porque é a consciência que vai nos guiar para essa restauração espiritual. Ela que vai nos conduzir. E se já está quebrado, nós estamos literalmente navegando no escuro. Então devemos fazer como Paulo. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Você procura fazer isso? Você busca? Você tem diligência? Você trabalha? Você corre atrás? Ou você simplesmente... Pastor, eu nem dou muita atenção a essa coisa de consciência. Inclusive, ela nem me acusa. Tá aí o problema. Você não liga para a consciência, porque a consciência não está funcionando. Já faz tempo. Faz tempo. Quem vai aguçar nossa consciência é a palavra de Deus e o Espírito Santo. E você ignora a palavra de Deus e o Espírito Santo bastante, você o entristece, você o extingue. Ele não vai deixar você, não vai apagar você, mas ele vai ficar quieto, triste, lá no fundo da sua mente. E por isso que a sua consciência não apita quando deveria apitar. E ela não acende quando deveria acender. Então vamos procurar ser diligentes. Cabe a nós. Eu não posso procurar por você. Eu só posso procurar, buscar por mim. Trabalhar na minha consciência. E cada um devemos trabalhar para ter uma consciência sem ofensas.